É uma pessoa que é muito conhecida aqui por conta, né, das festas, as tradicionais festas juninas do Clube Alameda Glória, há 60 anos, mais de 60 já, né? 64, e ele promove as festas, né, para os santos, para Santo Antônio, São Pedro, São João, né? E aí muita gente, muitos aqui acho que até já foram e tudo mais, então o seu Marotti tem toda essa história aqui, que começou com o pai dele e ele deu continuidade. Na procissão, né, dos carroceiros. E também na procissão dos carroceiros, né, que todo mês de setembro ele está lá na ala da bicicleta, porque tem as carroças, os cavalos, mas ele introduziu as bicicletas, a bicicleta dele que ele ganhou do pai aos 14 anos, e até hoje então ele sai em procissão, né? Então o seu Marotti é uma pessoa multifacetada. Vamos embora. Foi um grande jogador, foi jogar em Santo André e ele sentiu mal, tal, tempo não tinha problema, a apendicite estourou e ele faleceu. Essa aqui é a principal alameda aqui do cemitério. Então vocês podem perceber, no final a gente vai fazer um percurso circundando, mas no final quem tiver interesse pode vir aqui também percorrer a alameda. Ela termina aqui com essa capela, né? E assim, eu queria que vocês fizessem o percurso observando assim como os túmulos, eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles preservam assim entre alguns certa unidade. Então aqui nessa alameda, por exemplo, a gente tem o que a gente chama dos neoclássicos, que são esses tipos de jazigo mais em formato de capela, de né? capela, isso. A gente construções de pequenas capelas que representam a família. Então é uma parte mais elitizada dentro da. Se vocês circularem e olharem o nome, né, das pessoas, vocês vão perceber que tem sobrenome de ex-prefeito, enfim, de uma classe tradicionais. Sim, das famílias, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o tombamento, né? Esse cemitério, ele está em processo de tombamento, ele ainda não foi tombado. Foi aberto o processo em 2002, né? 2002. Os estudos para o tombamento definitivo, eles ainda estão sendo feitos, mas naquele momento inicial foram separadas 4 tipologias, né? Foram agrupadas 4 tipologias. A primeira a gente chamou de fase primitiva. No final, são os jazigos menos numerosos. Eles se concentram mais para o final aqui desse lado. São jazigos que ainda não têm gavetas, então as pessoas, né, os mortos eram sepultados diretamente na terra. Né? Geralmente eles eram somente pintados, não tinha nenhum tipo de revestimento. Tem uma tipologia bastante simples, são aqueles que têm as datas mais antigas e a gente tem alguns, quando a gente passar ali por baixo vocês até vão reparar alguns assim, até meio desmanchando assim, né? A segunda tipologia, que é essa mais comum, que tem entre si uma variação muito grande, essa daqui, são esses mais quadrados, né, com tampo, agora de mármore, né, mas geralmente era de azulejo, e aqui a gente chama atenção quando a gente passar, mas ali tem alguns com painéis ou de um santo de devoção, eles têm algum tipo de ornamento, geralmente cruz, o gradil, os painéis azulejados, né? Essas são as tipologias mais comuns. Aqui a fase monumental, que não necessariamente acontece cronologicamente, no tempo separado, ela acontece junto com esses outros, né? São apenas outras tipologias. E a última fase, né, Marcos? Contemporânea, que na verdade só tem um, né? Eles são, na verdade tem 2, tem um que tem a mão. É lá no fim. A gente mostra o da mão lá no final. São monumentais também, né? Mas ela não se caracteriza por o formato de capela. São túmulos mesmo, e que tem uma escultura em cima, uma obra de arte na parte superior. Vocês vão ver ali, a gente vai ver umas colunas, já o jazigo do Salvador Arena. E o tombamento do cemitério, ele é para preservar não somente essa tipologia, né, e essa arquitetura, mas também ele é o suporte dessas memórias que o seu Marotti está falando, o seu Adão também,
ele conta uma história, ele guarda memórias, né? Então por isso é importante, e é justamente por isso que qualquer intervenção aqui passa pela seção de patrimônio. E a né? questão da vegetação também, né? Sim. É importante, né, Denise? Sim. A vegetação também é algo que a gente tem como, né? A Priscila tinha falado dessa reprodução da cidade aqui na necrópole, né? Então, assim, as árvores, né? Que são as árvores que tem numa rua qualquer. E em dado momento a quantidade de árvores foi intensificada. A gente tem na seção de patrimônio documentos mostrando quando se aumenta esse número justamente para garantir o bem-estar das pessoas que vinham, né? Então elas podem se sentar assim num ambiente menos árido. É bastante importante também toda essa ambiência. O que falta para considerar tombada? Na verdade, assim, o processo a gente já tem até instrução suficiente. Eu acho que a gente precisa ainda, no caso do cemitério, estabelecer certos parâmetros para uma intervenção que a todo momento é mexida. Porque são mais aproximadamente 2.000 túmulos. Então, né? assim, na verdade... Isso vai trazer alguma responsabilidade para quem tem os parentes aqui, de conservar, Sim, preservar. Eles já têm, por conta desse processo de tombamento. Então, por exemplo, um jazigo como esse aqui já foi até reformado. Provavelmente o que ele tinha todo o corpo com essa lajota. Então, as famílias pedem geralmente para substituir o tampo por uma pedra, né? Porque ele quebra menos. Então, é autorizada a substituição, mas todos os ornamentos... As características têm que ser preservadas. E, inclusive, a dimensão do túmulo. Porque o que começou a acontecer? Muitas famílias, só um exemplo, começaram a aumentar a cabeceira. Então, de repente, você perde um pouco dessa paisagem. Por quê? Porque, vou aumentar mais, e aí todo mundo começa a aumentar, e aí, de repente, não tem limite, né? Então, esse foi um caso, só para citar como exemplo, em que a seção, junto com o Conselho de Patrimônio, estabeleceu uma norma para aumento, como se pode dar esse aumento da cabeceira. Então, assim, na verdade... O pessoal Adão tem uma obra muito interessante para falar agora dessas sua fala. Esse túmulo aqui não é do Vitorino Silva? Tumarote? Não é do Vitorino Silva aqui o túmulo? Não, esse túmulo aqui é do Zé Maria. Eu sei, mas é parente. É parente. Esse Vitorino Silva, ele é fundador da Igreja Presbiteriana de São Bernardo. Isso há muitos anos atrás. E por coincidência, naquele túmulo escuro alto ali, ele foi casado com uma das filhas do fundador da Piraporinha, que está lá no segundo, o fundador da Piraporinha. Do bairro. Isso. Esse Vitorino, ele casou-se 3 vezes também, e era 3 vezes também. Né? Não é proibido, né? Sim, não é claro. proibido. Mas eu acho interessante é que não temos dados de nenhum do Vitorino Silva. Esse aí deve ser filho dele, porque já em 1927 já deve ser filho dele. E me parece que o Vitorino Silva morreu no aeroporto no Rio de Janeiro. Ele foi fazer uma viagem de avião lá e se sentiu... secretária aqui, em casa. Na A década de família 50. dela, a pai e a mãe sempre moravam na Marechal, sempre a praça lá no Bolo. Fase do cemitério. Então, quando o cemitério foi aberto aqui, era esse tipo de túmulo que se fazia no local. Então, tem uma cabeceira, são bem simples, não tem revestimento, não tem ornamentos, eles são simplesmente pintados. Né? Então, e ainda o sepultamento era feito na terra. Então, não tem gavetas, não tem nenhum. Não tem alguns dias, a estrutura tem vários reveses. Mas acaba se perdendo. Tá acabado todinho nesse lugar. Cada árvores, né? Esse cara deixou um legado desse. E aquele lá é o mais estranho, que é um monumental mais recente, né? Então, ele é um jazigo, está muito próximo da fase modernista, da fase moderna, porém ele tem uma escultura na parte de cima. Normalmente é uma obra que tem... Seguir ordem. E a primeira autorizar com eles
se pode fazer, não. Aí eu te mando o visto direitinho, eles autorizam e pode fazer. Mas só que não pode mexer aqui. Esse é o túmulo das Irmãs do Colégio São José. Pelo patrimônio histórico, ele não pode ser modificado. Aqui estão os Mazzini. Em 1930 em Piscicó. Mas aquele lá de cima era mais antigo, né? Então, vocês podem reparar também, acho que quando a gente vai indo para os outros lados, essa diferença dos muros, o que ficou, né? Porque às vezes ele dá uma caída, né? Já é meio antigo, então já não tá. Aqui você pode ver que ele tem um desalinhamento, né? Nossa, gente, fez para vender. Falaram para nós que tem um menino aqui que está enterrado e tem uma bolha de vidro. 50, quanto é? Foi, né? 1952. 52. Ele foi prefeito de São Bernardo e foi o André. Então, aquela secretária, que a gente foi a eterna secretária, era a secretária do Lauro Gomes, né? Inclusive o Lauro Gomes, naquela época... A gente vai fazer a visita aqui ao cemitério da Vila Euclides. A ideia da gente fazer essa visita era para ser em maio, não sei se muitos sabem, né? Em maio a gente comemora a Semana de Museus, né? O Dia dos Museus é dia 18 de maio. Essa visita estava programada para ser lá porque... Só que começou a chover, a gente já marcou 2 vezes, né? A gente não teve sorte, agora finalmente a gente vai fazer, né? Então, quando a gente fala em visita ao cemitério, o pessoal acha que é meio macabro, já me perguntaram se era à noite, se ia ter sorteio de ossos, essas coisas assim, vi muitas brincadeirinhas no Facebook, né? Mas a ideia é, por que a gente pensa em Semana de Museus e cemitério? Quando a gente fala em Semana de museus, esse ano teve a semana, ela fala sobre paisagens culturais. E o que é paisagens culturais? A gente pensar outras ocupações da cidade, que não apenas o museu, que conte uma história pra gente. Então a gente, quando vai estudar história, a gente não apenas estuda os objetos, os documentos, mas as relações que a gente tem com o nosso entorno, com a nossa comunidade, né? E por que o cemitério? Porque o cemitério também tem uma importância da gente lembrar a nossa história, como é que a gente faz os nossos sepultamentos, como a gente lida com nossos entes queridos, como a gente faz essa questão, como a gente se relaciona com a morte, que é um tema tão difícil pra gente, né? Então, esse cemitério aqui, pra gente, ele é um cemitério histórico, que é a diferença, né? Até o final do século XIX, os cemitérios, assim, no mundo cristão, eles eram feitos ao lado da igreja. Vocês já viram muitas cidades históricas, tinha a igreja, o cemitério do lado, atrás. Quem eram da própria igreja era enterrado dentro da igreja, né? Ou, assim, quem eram os nobres, as pessoas mais abastadas eram dentro da igreja também, e esse cemitério ao lado. No final do 19 para o 20, esses cemitérios começam a ser separados da cidade, ser separados da igreja, ficar bem no centro da cidade, né? E esse daqui é um cemitério desse tipo, que é um cemitério histórico. Naquela época, vocês já ouviram falar da revolta da vacina? Já estudaram história, a revolta da vacina? Que naquele período, lá no final do 19, início do 20, começou uma ideia de higienismo. De assim, isso daqui faz mal, tudo que faz mal pra gente, a gente tem que afastar de alguma forma, né? Então foi aquele período que o Rio de Janeiro mudou, que começaram as favelas, tem uma questão social junto, que não apenas de higiene, né? Mas a gente também leva essa questão, e os cemitérios desse tipo começaram a ser criados em várias cidades do país. Então a gente já tem esse tipo de sepultamento histórico, que na época era separado da cidade, já era mais afastado. São Bernardo era pequenininha, então ficava lá o centro lá embaixo, e aqui esse cemitério ficava mais afastado, né, no início do século XX, há 100 anos atrás. Depois os cemitérios continuaram a mudar. O que a gente vê hoje, a maioria deles é cemitério jardim, né? A gente tem aqueles jardins, o Jardim da Colina,
esse é o tipo de sepultamento que a gente tem hoje. A gente não tem mais essa relação próxima, tão próxima que a gente tem aqui, que as pessoas ainda trazem flores, ainda tem essa questão da relação com o ente querido que morreu, né? E hoje em dia a gente já vai ao cemitério Jardim, você quase não visita mais. É assim, o dia de finados e só isso, ninguém mais tem essa relação, tá se perdendo. Então o cemitério pra gente que estuda história, a gente tá lidando com uma questão de como a gente se relaciona, como muda, né? Que antigamente a gente tem sempre um olhar para o passado como se fossem igual a gente, mas mudou bastante a relação, né? Nos últimos 100 anos a sociedade mudou completamente e a nossa relação com a morte também mudou, né? Então essa visita a gente vai fazer um percurso assim, a gente vai explicar o que é este cemitério da Vila Euclides, né? A parte arquitetônica deles. Esse tipo de visita também já acontece em outros cemitérios históricos, como em Consolação, lá em São Paulo, que também é o primeiro tipo de cemitério desse tipo lá em São Paulo. E a gente vai fazer esse percurso todo e passando... É interessante notar durante o percurso que a gente chama sempre o cemitério do grego, ele quer dizer o lugar onde os mortos dormem. Até bonito o nome, né? E necrópole, também, do grego, quer dizer a cidade dos mortos. Então, quando a gente andar, a gente vai perceber que isso daqui é uma reprodução de uma cidade. É a reprodução da cidade dos mortos, como a nossa cidade dos vivos. Então, ela tem ruas, quadras, lotes, as casas, né? Assim, onde estão os sepultamentos são as casas. Então, é sempre uma reprodução do que era essa cidade planejada do início do século XX. A cidade começou a ser planejada, as casas tudo certinho, né? Os lotes certos. E aí vocês vão perceber. O pessoal vai me ajudar, que a gente deve... Entrou, ele ficou presidente de 53 até 93. Depois foi dando os documentos para mim, que tem a Leusa, viu os documentos comigo lá em casa. E aí então eu passei aí, faz 20 anos que eu coordeno isso aí. Não, da Irmandade, 1903, viu, que a Irmandade, né, pediu, a Irmandade do Santíssimo Sacramento solicitou à Câmara um terreno para poder... Né? Aí que passou para cá. E aí passou para cá, 1903. Mas aqui funciona desde 1892. Só que tem registros de que sepultamentos existem aqui em 1875. E os primeiros a serem sepultados, eles falavam que morreu de bexiga, a doença era bexiga, que era a varíola, né? Então nós já temos registro aqui de que em 1875 já havia sepultamentos aqui, né? Então, a Irmandade de 1903, a Câmara aprovou um terreno, o Cemarote, acho que seria legal a gente já, o Cemarote, falar um pouco ali, né? O pessoal descer e já nós lemos. E há outras coisas a gente vai falando ao longo do percurso. Se tiverem lugar aqui de São Bernardo. Deixa o pessoal chegar. Esse aqui é o... Pode ver mais. Isso aqui é o seu pai, Padre Adelino, ele é muito trabalhou para a matriz. O São Luís está explicando, então seria legal um silêncio, porque a voz dele às vezes não é... Então esse aqui foi o grande padre vigário aqui da Igreja Matriz. O tempo da greve, ele que escolheu os empregados, os operários. E no fundo da igreja tinha o salão paroquial, que tinha uma cobertura, que o ginásio, então ele guardava os mantimentos para dar para as famílias. Esse padre aqui foi um... Aqui é o quadro do Demarco. Também comeu muito para a nossa matriz. Esse aqui vai ser com 51 anos. Eu tenho um documento que ele foi presidente, o privado português. Então, então, lugar até de peregrinação esse espaço. Aqui está enterrado também meu irmão, meu pai, minha mãe. Tem dois irmãos do Rio Grande, que eu vi esse pedacinho para ela fazer o ponto. Essa e essa aqui. Neste túmulo do padre Tarcísio Zanotti, pessoas vêm porque dizem que sai água desse túmulo
né? sai água, então ela... Sai água, depende, né, de água, né? A pedra está até um pouco desgastada. Tem gente que acredita na cura dessa água. Antes do padre que eu falei. Francisco Navarro. Eu era moleque, tinha uns 10 anos, eu vi no melhor de tempo. Foi virado lá na Matriz. Aí o Fornari foi o prefeito em 1949, ele atusou meu pai para nada de escritura, não tinha nada. Aí meu pai foi com o Dr. Costa e o Antônio Vazella, que era vereador, então pegou, meu pai passou esse muro aí, fez a divisão. E a escritura está comigo, passada no cartório, tudo direitinho. Pegou, deu um tiro bem na, assim, na cabeça dele. Morreu novo. Nossa, 83 isso.